Gente querida, bem-vindos a mais um vídeo da série A História dos Hinos que Aprendemos a Cantar. No vídeo de hoje você vai conhecer a história do hino que fez Billy Graham aceitar a Jesus. A história do hino Tal Qual Estou. Para os batistas, presbiterianos e adventistas. Para os assembleanos é o hino Bendito Cristo, Eis-me Aqui. Fica comigo até o final desse vídeo e confira, ao final desse vídeo, confira a história do hino Vendavais, que eu gravei aqui no canal e é o vídeo último que nós gravamos dessa série aqui. Fica comigo até o final desse vídeo e se essa história foi edificante para você, escreva os seus comentários aí, o seu testemunho e compartilhe com alguém que ama esse louvor, mas que não conhece a história. Vamos ao vídeo? No início do século XIX, na Inglaterra, uma adolescente começou a ficar famosa pelos versos humorísticos que começou a escrever e pelos quadros que pintava. Essa garota era Charlotte Elliott, filha de pais evangélicos que tinham uma vida muito ativa na igreja. Ela, inclusive, foi criada em berço evangélico, mas apesar de toda essa tradição cristã, ela nunca, na verdade, ligou para a religião. Apenas ia para a igreja sob a influência dos pais. E os historiadores que contam a história dela informam que ela era conhecida como uma menina rebelde, arrogante, desobediente e que nunca deu a menor importância para a fé cristã. Era totalmente desinteressada pelas coisas de Deus. Ela começou a ficar muito famosa, até que em março de 1819, quando ela completou 30 anos, ela foi acometida de várias enfermidades e ficou acamada sem a menor condição de realizar as necessidades mais básicas da vida, dependente dos seus pais. Aos 32 anos, com 2 anos de sofrimento intenso, os médicos deram a decisão final de que ela ficaria acamada para o resto da vida. Aquela garota que começou a ficar famosa pelos seus versos humorísticos e pela arte de pintura que ela fazia, agora viveria depressão, isolamento e um estado de prostração. Os seus pais tentaram reanimá-la várias vezes, tentando falar de Deus. Ela respondia dizendo: se Deus me amasse de verdade, Ele não me deixaria nessas condições aqui. Os seus pais, comovidos com tamanha tristeza e depressão profunda e sem saber já o que fazer, o pai dela decidiu chamar o evangelista César Malan, o evangelista suíço. Esse evangelista foi até a casa dela, que na verdade era a casa dos pais dela. Ela não morava sozinha, ela morava junto com os pais por conta dessa dependência física. O evangelista suíço foi até a casa dos pais dela para tentar falar de Jesus, do evangelho, dar algum aconselhamento psicológico e também fazer alguma oração. Mas contam os seus historiadores que assim que ele começou a falar do amor de Jesus para ela, ela imediatamente repudiou que não queria nenhuma conversa sobre religião. Mas o Dr. César, muito sabiamente, não quis insistir. Apenas disse para ela: eu vou fazer uma oração então, só para que Deus te abençoe, para que Deus te cure e para que Ele faça você uma serva na sua obra. Ela aceitou, mesmo que a contragosto, a oração do evangelista. A oração encerrou, a visita acabou e o evangelista foi embora. Só que 2 semanas depois, ela agora que decidiu convidar o evangelista para vir à sua casa escrevendo uma carta. No primeiro encontro foram os pais que convidaram e ela não aceitou aquela visita. No segundo encontro agora, ela mesma chamou o evangelista por meio de uma carta para vir visitá-la. Ela disse a ele que estava procurando há muito tempo paz para sua alma e para curar as feridas que lhe acometia, emocionais e as enfermidades físicas. Ela disse que queria encontrar o Senhor, mas não sabia onde. Aquela foi a oportunidade que o evangelista César Malan encontrou para confirmar a mensagem da evangelização que ela tinha rechaçado no início da primeira visita. Quando o evangelista percebeu que ela dava abertura para a evangelização, ele pronunciou uma frase que marcou a sua vida completamente e é essa frase que dá origem ao hino que nós estamos falando. Ele pronunciou a seguinte frase: você deve vir tal como você é, uma pecadora, ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa frase marcaria sua vida completamente e naquele instante ela decidiu receber a Jesus como seu único e suficiente Salvador. A sua vida mudou completamente. Ela não ficou curada da doença, mas a depressão e os problemas psicológicos que ela tinha por conta daquele estado de prostração se acabaram. Nunca mais ela sentira tristeza profunda. A partir de agora, conforme o intento inicial do evangelista César Malan, ela serviria a casa de Deus dentro das suas possibilidades físicas. A partir daquele momento, até o final da sua vida, ela se dedicaria para escrever composições de louvores a Deus. Só que a história do hino Tal Qual Estou ainda não surge aí. 13 anos depois,
Em 1835, quando a sua família se engajava para arrecadar fundos para uma escola de meninos pobres, naquela noite anterior à realização daquele projeto, ela passou a noite toda sem dormir. Ela teve uma recaída, no sentido de se reclamar e de se lamentar, porque ela via todo mundo se movimentando para realizar aquela campanha e ela acamada sem poder contribuir, porque tamanho era o seu desejo de estar ativamente engajada. Então ela se sentia inválida e começou a se lamentar por não poder contribuir com a obra de Deus. Por aqueles dias ela havia recebido uma carta do evangelista César Malan. O evangelista dizia na carta, recordava o momento de sua conversão, 13 anos atrás. E quando ela termina de ler a carta, ela relembra a frase que marcou a sua vida. Venha tal qual você está, uma pecadora, a Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ela encerra a leitura da carta e vai abrir a sua Bíblia. Quando ela abre a Bíblia, ela abre exatamente em João 6,37, que está escrito: tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Ela associou aquilo como confirmação de Deus, como repreensão de Deus, na verdade. Ela que se dizia inválida, que não servia para nada, que não podia servir na obra de Deus por conta de sua condição física, se sentiu encorajada, repreendida por esse texto das Sagradas Escrituras. Então, associando esse texto de João 6,37 e com aquela frase que 13 anos antes marcou a sua vida para sempre, ela então começa a escrever as primeiras frases, os primeiros versos do hino que nós conhecemos hoje, Tal Qual Estou. E é assim que surge a história de um dos maiores hinos evangelísticos de toda a história, Tal Qual Estou, ou para os assembleanos, Bendito Cristo, eis-me aqui. Esse hino é tão importante na história da hinologia mundial que o irmão de Charlotte certa vez escreveu: em todas as minhas pregações não tenho conseguido realizar tanto quanto a minha irmã com o seu hino Tal Qual Estou. D.L. Moody, um famoso evangelista, certa vez disse: este hino tem feito mais para o maior número de pessoas e tem alcançado mais vida de uma maneira benéfica do que qualquer outro hino. E no século XX, nós temos a famosa conversão do Billy Graham. No século XX, o evangelista Billy Graham foi salvo em um encontro de avivamento na cidade de Charlotte, na Carolina do Norte. É interessante, a compositora Charlotte Elliott. E esse dia da conversão de Billy Graham, ele estava nesse evento em Charlotte, uma cidade nos Estados Unidos, depois de escutar esse hino após a pregação do evangelista Mordecai Ham. Billy Graham aceitou a Jesus após esse louvor ser entoado quando o apelo foi feito. E essa é a história do hino Tal Qual Estou. Se você gostou dessa história e gosta desse hino, coloque aqui nos comentários. Se você tem um testemunho pessoal com esse louvor, coloque aqui nos comentários. Compartilhe esse vídeo nos grupos da sua igreja e convide alguém que ama esse louvor para assistir esse vídeo. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.